Olá pessoal, tudo bom? Eu queria falar um pouquinho para vocês hoje sobre alimentação na infância. Bom, é triste a realidade que eu tenho visto aqui no consultório. Então, cada vez mais eu tenho pego crianças obesas, crianças com colesterol altíssimo, crianças com insulina e com a glicemia muito alta. E isso acontece, né, primeiro, porque as crianças hoje em dia elas são muito mais sedentárias do que antigamente. Então eu pego hoje em dia as crianças, elas não fazem mais esportes, elas não correm, não se exercitam mais, só ficam no computador, videogame o dia inteiro. Somado a isso, os pais ainda acham, né, que as crianças precisam consumir é, biscoito, pães, chocolates, e ainda me falam, não, Vanessa, mas é criança, ele precisa consumir isso. Bom, e aí eu tenho pego nessa triste realidade. E isso é um problema muito grande, porque quando a gente acostuma o paladar da criança a consumir esse tipo de alimento desde cedo, é muito difícil depois você querer mudar e querer falar, não, filho, você tem que ter uma alimentação mais de fruta, mais de salada, mais de vegetal. A gente não consegue competir, porque imagina o sabor de um salgadinho, o sabor de um chocolate, e você vai oferecer uma salada para ele não vai querer consumir, porque o paladar dele está muito alterado. Então, hoje o que eu queria, na verdade, é tentar conversar com vocês que são pais, né? Que não é porque é criança que eles precisam consumir esse tipo de alimentação industrializada, muito pelo contrário. Ela está no processo de crescimento, ela está formando o seu organismo e já se sabe que as doenças que ela vai desenvolver ao longo da vida são desencadeadas e às vezes são formadas até dentro da sua barriga. Então, até a alimentação que você teve durante a gestação vai estar influenciando na saúde desse indivíduo ao longo da vida dele. Então, pais, eu queria deixar um alerta aqui, né, um pedido, na verdade, porque eu fico muito preocupada com as crianças hoje em dia. Criança, ela nasceu para se exercitar. Criança tem que correr, gente. Criança tem que fazer esporte. Então, eu não admito uma criança não fazer um esporte, não gostar de nada. Então, os pais, e o que eu sinto aqui no Brasil, é que as pessoas não incentivam a prática de esporte. E se vocês soubessem como o esporte é importante na vida de uma criança, ele aumenta determinação. Então, as crianças que fazem esporte são crianças mais determinadas, são crianças que conseguem focar melhor nos seus objetivos de vida. Além disso, crianças que fazem esporte, elas são mais responsáveis no dia a dia, então elas conseguem estudar com mais facilidade, conseguem se dar bem em prova, e elas criam também uma característica de tentar se superar, de tentar crescer, de tentar evoluir. Isso é muito importante, né, nesse dia a dia, que a gente precisa sempre estar tentando conquistar coisas e evoluir no dia a dia. Além disso, as crianças que fazem esportes, elas desenvolvem um senso de grupo, né? Então é muito interessante, eles são muito unidos, um ajuda o outro, então tem uma coisa muito interessante que é esse senso de grupo. Então eu queria deixar para vocês isso, né, registrado, para vocês tentarem estimular essa prática de esporte, não importa o que seja, futebol, natação, vôlei, basquete, a criança tem que fazer alguma coisa, tá? Não importa, eu preciso que vocês incentivem isso. Somado a isso, por favor, gente, criança não precisa comer produto industrializado. Criança tem que se alimentar o mais natural possível. Criança tem que comer muita fruta, tem que comer verdura, tem que comer muita salada. E vocês têm que tentar criar formas de estar incentivando isso. Fazendo molhinhos diferentes, cortando a fruta de formato diferente. E tem que estar incentivando esse consumo. Primeiro, vocês têm que dar o exemplo em casa, né? Então não adianta você estar tomando um refrigerante, como eu vejo muitos pacientes falam, eu tomo refrigerante, mas eu não deixo meu filho tomar. Mas e o exemplo que você tá dando pra ele? Ele vai querer, assim que você virar as costas, ele vai querer tomar porque você também toma. Então eu acho que o exemplo é a principal coisa. Então vocês têm que ter essa consciência. Quando a pessoa se propõe a ter um filho, ela tem que mudar a vida inteira dela, principalmente seu modo de viver, né? Porque o filho vai ser seu espelho. Então ele tem que se espelhar em você, tem que ter orgulho de você. Então, o que eu queria deixar aqui registrado para vocês era isso. Na verdade, é um apelo meu, porque eu fico muito preocupada com as crianças hoje em dia. E é isso. Comentem, quem tiver dúvida sobre a respeito da alimentação infantil, pode deixar aqui registrado que eu sempre respondo, tá bom? Beijo!